Esta série é uma exposição do Evangelho de Marcos e conta a história de como Jesus mudou nosso mundo. Jesus e seu plano para mudar o mundo. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Como ele vai fazer isso? Ele vai usar você e cada cristão para transformar esse mundo. Se você tivesse hoje poder e influência, bastante poder e influência, o que você faria para mudar o mundo? Eu vou te dar uma segunda chance, vou perguntar de novo. E aí eu quero que você use a sua criatividade. Se você tivesse poder e influência hoje, o que você faria para mudar o mundo? Montaria uma equipe com as melhores cabeças do mundo para enfrentar as dificuldades? Criaria uma campanha internacional desafiando todas as pessoas a se engajarem na transformação do mundo inteiro? Criaria um movimento com incentivos financeiros para quem aceitasse o desafio? Que ideia que vem na tua cabeça? Uma ideia boa? Eu vou falar para vocês de um cara que tem muita influência, muito poder por causa da sua influência, chamado Bono Vox. Quem sabe quem é Bono Vox? Levanta a mão. Deixa eu ver. Jovens. Jovens e quem está ligado à música. Quem sabe quem é Bono Vox mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Tá ok. Quem sabe quem que é U2, então? Ah, então tá. Agora aumentou. Bono Vox é o vocalista da banda U2, o grande líder dessa banda. Banda que fez muito sucesso há alguns anos atrás e tem até hoje muitos fãs no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Alguns amigos meus são muito fãs dessa banda. Mas Bono Vox tem se destacado na última década como um exemplo de pessoa que está tentando usar o seu poder e influência para erradicar a AIDS e outras doenças, como malária, lá na África. Ele colocou como objetivo pessoal acabar com a AIDS na África, erradicar a pobreza e dar um jeito nesse tipo de doença que acontece lá. E ele usa a sua fama para convencer os principais líderes políticos do mundo, sejam empresariais, sejam religiosos ou políticos. Ele tem tentado influenciar essas pessoas a se unirem em sua luta. Há algum tempo atrás, ele não dormiu à noite, porque ele vai constantemente lá na África, e ao ver crianças morrendo com AIDS, ele volta profundamente incomodado. Então ele não dormiu, e de manhã estava disposto a pegar todo o seu dinheiro e fazer alguma coisa com ele, para poder resolver o problema da AIDS no continente da África. Quando o seu contador falou, você vai gastar todo o seu dinheiro, você vai ficar pobre e não vai resolver o problema. E ele perguntou, o que eu faço então? Vamos usar o dinheiro de maneira inteligente, vamos multiplicar esse dinheiro para você conseguir alavancar sua influência para resolver esse problema que tanto te incomoda. A pedido do seu contador, talvez por ideia dele, ele fez uma lista das pessoas mais influentes do mundo, que incluía alguns pastores de mega igreja dos Estados Unidos, com os quais ele foi conversar para ajudar ele. E ele conseguiu trazer também várias empresas grandes para uma campanha chamada RED, com o objetivo de angariar fundos e salvar vidas. Inclusive faz parte dessa campanha um cartãozinho vermelho. Toda compra que é feita com esse cartão de crédito vermelho, até mais de 1% vai para um fundo para ajudar essas questões. E ele tem mobilizado milhares, se não milhões de pessoas para poder fazer isso. Uma vez, no show dele, ele parou tudo, mostrou algumas cenas da África e desafiou todas as pessoas que estavam ali a ajudar, mandando um SMS. Nesse SMS era uma doação financeira. É claro que todo mundo aderiu, e cada vez que a pessoa ia mandando um SMS, o nome dela aparecia no telão, e começou a passar milhares de nomes no telão de gente que estava ajudando. Tanto que ele tenta mobilizar as pessoas para fazer isso. Mas
há alguns anos fizeram uma entrevista com ele e perguntaram se ele poderia mudar o mundo usando o poder da fama para pressionar políticos a fim de ajudar a erradicar a pobreza. E ele respondeu bem assim, abre os ouvidos: não. Ser célebre é algo ridículo, mas é uma moeda com valor de troca e eu quero gastar a minha sabiamente. Você acredita, Bonovox, que você vai conseguir mudar a realidade, mudar o mundo com a sua fama, com a sua celebridade? Ele falou, não, ser célebre é algo ridículo, mas é uma moeda de troca, eu vou fazer o melhor que eu puder, mas eu não acredito que eu vá mudar o mundo. Então eu vou repetir a pergunta para você. O que você faria para mudar o mundo? Deixa eu piorar a situação. E se você tivesse apenas 3 anos para mudar o mundo? O que você faria? Piorou. Se você tivesse apenas 3 anos e a missão de transformar o mundo como você o conhece, o que você faria? Bom, nós estamos acompanhando Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. E desde o capítulo 3 nós começamos a perceber um pouco mais do seu plano para mudar o mundo. E para nossa surpresa, hoje no capítulo 4, ele começa a contar histórias. Quem pensou em contar histórias para transformar o mundo? É até estranho, porque Jesus quer mudar o mundo, ele tem 3 anos, boa parte desses 3 anos já passou, e quando a gente abre a Bíblia, lá no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 2, se você puder abrir, Marcos 4, do versículo 1 até o versículo 2, quando a gente olha para Jesus, o que ele está fazendo? Contando histórias. Vamos lá? Marcos 4, 1 e 2. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu... Vamos começar por aqui. Depois que os religiosos romperam com Jesus, Jesus começou a usar os espaços amplos das praias. Inclusive, ele já tinha pedido para os discípulos, principalmente para aqueles que eram pescadores, para sempre deixarem à disposição um barquinho. Porque às vezes a multidão era muito e impedia ele de falar. Porque queriam tocar nele para serem curados. Então ele entrava no barquinho e de um barquinho ele ensinava a multidão. Jesus fez do barquinho o púlpito dele. Como eu estou aqui em cima pregando, ele pregava do barquinho para as multidões paradas na praia. Então Jesus está fazendo isso, ele fez isso várias vezes, mas em todas as vezes eu quero que você note alguma coisa. Jesus pode curar, ele pode expulsar os demônios, mas o que ele sempre faz, a ênfase dele, não é ser tocado, é ter condições de, qual é a palavrinha que se repete 3 vezes nesse texto? Ensinar. Ensinar, ensinar e ensinar. Jesus quer mudar o mundo. E para mudar o mundo, ele quer ensinar e ensinar a verdade, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas para ensinar, dessa vez, ele começa a fazer uma alternativa muito estranha. Ele usa um método de ensino indireto, que nós chamamos de parábolas. E no capítulo 4 nós vamos estudar 3 parábolas. É uma piada pronta, né? Porque começou a Copa e a gente vai estudar as parábolas. Piadinha sem graça, mas eu não podia perder, não é? Parábolas. O que é parábola? A gente vai entender. Parábolas são histórias de realidades bem conhecidas para explicar realidades desconhecidas. É colocar do lado alguma coisa que todo mundo conhece para explicar uma coisa que ninguém conhece. É isso que é uma parábola. Quando você lê o Evangelho e encontrar lá Jesus contou uma parábola, ele está contando uma história muito conhecida com fundo espiritual para a gente entender uma coisa que a gente não conhece. Gravou? Então vamos lá. Ele vai contar uma parábola. E a parábola que ele vai contar é que nos dá o tema para essa noite. Discipulado é cultivar pessoas. Vamos repetir? Discipulado é... Nós já descobrimos que o plano de Jesus para mudar o mundo envolve discipulado.
Ele quer que a gente seja seus discípulos, Ele quer transformar a gente através de um relacionamento íntimo. Depois que a gente assume isso, é como se nós fôssemos a família dele, a gente viu isso na semana passada. E agora nós vamos aprender como é que funciona esse discipulado. E ele é cultivar pessoas, vocês vão entender aqui do versículo 3 em diante, por que eu estou usando esse termo. Vocês... ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E continua. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Quem é que tem ouvido na cabeça aí? Quem tem? Ouça, 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 ouça. Quando Jesus contou essas parábolas, logo surgiram perguntas a respeito do que significa. Então eu vou começar com perguntas. Por que Jesus usou as parábolas? Vamos ver as respostas. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. E o último pedacinho: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Primeira pergunta: por que Jesus usou parábolas? E eu já dou a resposta: para forçar as pessoas a refletirem sobre o que estavam ouvindo. É muito evidente nesse texto que Jesus está querendo chamar a atenção dos seus ouvintes. Primeiro ele começa dizendo: ouçam. Depois ele termina a história repetindo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus está chamando tanto a atenção para isso? Vocês devem lembrar que as pessoas que moravam lá nessa época, e até hoje, costumam usar turbantes em suas cabeças, que inclusive cobrem as suas orelhas por causa do lugar onde eles vivem, para não queimar a orelha, para não entrar areia por causa do vento e tudo mais. Então, quando alguém falava: ei, escuta, o que ele queria é que essa pessoa fizesse assim, entendeu? E tirasse tudo que pudesse atrapalhar para prestar atenção no que ele ia dizer. Porque é importante. Jesus quer que se ouça com atenção, se reflita. E ele começa a história e termina a história desafiando os ouvintes a usarem a sua audição. Eu vou fazer a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir aí? Ouça. Presta atenção. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Alô? Vamos lá, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alô? Olá? Boa noite? Agora tem mais gente me ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou chamar de novo, agora ficou. Fica aqui comigo, fica comigo. Jesus está chamando você. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Preste atenção. É uma história que, se você não prestar atenção, você não entende. Outra razão pela qual Jesus usou parábolas: ele quer ressaltar a obstinação e a rebeldia das pessoas que ouvem, mas não querem ouvir. Jesus cita no texto que a gente leu a profecia de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10.
onde o profeta é chamado a pregar para um povo que nunca iria se arrepender. Deus perguntou assim: quem irá por nós? A quem nós enviaremos para pregar? E o profeta Isaías respondeu, quem sabe? Eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, aceitou o chamado, Robinho. Ei, vou pregar, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus começa a dizer: você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai mostrar e eles não vão ver. Porque a intenção de Deus ao chamar o profeta e fazer ele clamar é mostrar como é que o povo é rebelde, como é que o povo não quer saber de Deus, e isso servir de juízo para esse povo. A parábola tem uma função subversiva. Muitas vezes a pessoa acha que entendeu, mas não entendeu. E eu posso dar muitos exemplos, vou escolher dar apenas 2. O primeiro exemplo que eu queria dar é o exemplo de Davi. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, que num determinado momento da sua vida não foi fazer o que ele devia estar fazendo. Ele estava lá, tranquilão, sossegadão, ao invés de estar na batalha, quando ele caiu em tentação e adulterou com uma mulher casada com o capitão da sua guarda. Ao adulterar, a mulher engravidou e ele se viu em maus lençóis, porque o marido dela não está em casa. De quem que ela engravidou? Do rei, do homem segundo o coração de Deus. Então ele teve a brilhante ideia de trazer o capitão de volta para ter uma noite de descanso em casa. E o capitão, chamado Urias, não quis ir dormir na sua cama enquanto seus amigos estavam no campo de batalha, dormiu na porta do palácio. E o rei ficou desesperado. Ele não dormiu com ela. E agora? Então ele mandou uma carta lacrada pelas mãos de Urias ao comandante, ao general, dizendo: pega o portador dessa carta, coloca ele na frente de batalha e abandona ele lá. O que foi pedido foi feito. Urias foi abandonado na frente da batalha e adivinha? Ou imaginem o que aconteceu? Morreu. O homem, segundo o coração de Deus, adulterou e depois matou. E depois de ter feito isso, num gesto de tremenda compaixão, foi lá consolar a viúva. Trouxe a viúva para sua casa, casou com ela, diante de todos. Olha como o rei é bom, amparando a viúva do seu capitão. Ninguém sabia de nada. Quase ninguém. Há alguém que sabe todas as coisas, não é? Deus sabia de todas as coisas e Deus mandou, lá no capítulo 2, o profeta Natã conversar com Davi. E ele veio conversar contando uma história. Eu vou pedir que você preste atenção, que eu vou falar muito rápido dessa história. Se quiser, abre lá, capítulo 2. E Natã chegou para o rei com a seguinte história: numa certa cidade por aí, havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e muitos pertences. O pobre tinha apenas uma ovelhinha que ele amava tanto que ele dormia com ela dentro de casa. Ele dava comida para ela na mão. Ela era o xodozinho dele. E um dia chegou visita na casa do rico e ele, sem querer matar uma das suas ovelhas, roubou a ovelha do seu pobre vizinho que tinha apenas uma e matou, fez um churrasco bem gostoso com ela e deu para os seus visitantes. Davi já interrompeu e falou: isso é um absurdo, isso não pode acontecer, esse homem não tem temor de Deus, esse homem, ele tem que pagar 4 vezes o mal que ele causou, porque ele agiu como alguém que não tem misericórdia. Natã contou uma parábola, e Davi acha que entendeu a parábola. Quando o Natã olha para ele e fala: você é esse homem. Aí agora ele entendeu a parábola. Porque eu te dei tudo. Eu te dei o reinado, eu te dei riquezas, eu te dei esposas. Você tinha tudo, e se você quisesse mais, eu poderia ter te dado, mas você não. Você foi roubado daquele que tinha só uma. Isso não se faz. Está vendo como é que a parábola é subversiva? Às vezes a gente acha que a gente entendeu, a gente não entendeu. Um outro exemplo são dos religiosos e a parábola dos lavradores. Nós vamos estudar ela em alguns meses, em Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12. Jesus conta a história de um homem que era muito rico e comprou um terreno muito grande. E nesse terreno ele mandou plantar a vinha.
e mandou fazer um lagar para prensar essas vinhas e produzir vinho. Só que ele tinha que viajar, então ele contratou arrendadores, gente que ia arrendar a terra. Quem sabe o que é arrendar a terra? Levanta a mão. O povo da roça sabe. Quem não sabe, levanta a mão. Nunca ouviu falar arrendar a terra, o que é isso? Tá bom, vou usar um termo que vocês conhecem. É como se fosse um aluguel. A terra está lá, ele deixa outras pessoas estarem lá e produzirem cereal, produzirem vinho, produzir algum tipo de lucro naquela terra, e parte do lucro, uma porcentagem, vai para o dono. Apenas uma parte, enquanto isso a terra está produzindo. Então esse rei arrendou a terra para alguns trabalhadores, e na época certa de receber a sua parte, ele mandou um empregado ir lá buscar. E quando os caras viram o empregado, deram uma coça no empregado e mandaram ele embora sem nada. Aí ele mandou outro, apanhou. Mandou outro, morreu. Mandou outro, humilharam, mandaram pelado embora. Ele não tinha mais ninguém para mandar quando ele pensou: eu vou mandar o meu filho eles vão respeitar. E quando o filho dele estava chegando, os homens logo reconheceram e pensaram assim: esse aí é o herdeiro. Se a gente matar ele, a terra fica para a gente, com certeza. E mataram o filho também. E aí Jesus conta essa parábola e pergunta no final: o que vocês acham que o rei vai fazer com esses caras quando ele voltar? Jesus contou essa história para os religiosos. E o texto diz que os religiosos entenderam o que ele estava falando a respeito deles. Entenderam entre aspas. Eles entenderam que Jesus estava provocando eles. Sabe o que eles decidiram naquela mesma hora? A gente precisa dar um jeito de matar esse cara. Olha que absurdo, gente. Vocês estão me acompanhando? O que Jesus acabou de falar? Que os caras mataram o filho do dono. E ele está querendo que os outros mudem a sua atitude. O que eles decidem? Matar. Porque eles acham que entenderam, mas eles não conseguiram aplicar na vida deles e perceber que a parábola é sobre eles. Quem tem a disposição de matar eles. Então as parábolas, elas servem para ressaltar a obstinação e a rebeldia. Por isso que fala que vão ouvir, não vão entender, vão olhar, mas não vão conseguir enxergar. Outra pergunta que vem à nossa mente com toda certeza: por que o semeador não joga sementes apenas na terra boa? Por que esse semeador sai jogando semente para tudo quanto é lado? Você já parou para pensar? Quem aqui que já trabalhou plantando sementinha, nem que foi de milho lá na cova? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, gente, é um mundo urbano, a gente vai ter que criar uma rocinha para poder todo mundo ir lá brincar na terra, para depois entender o que a Bíblia está querendo dizer, porque a gente perdeu o contato com a terra. Quando meu pai ia plantar a roça de milho no nosso quintal, era um trampo só, ele deixava tudo limpinho, tudo ajeitadinho, estercadinho, as covas na distância correta, e ele ia fazendo buraco, eu ia atrás jogando 3, no máximo 4 milhos em cada cova, enquanto meu irmão vinha atrás apenas jogando um pouquinho de terra em cima. Era uma linha de produção. E aquilo ali nascia, os 3 ou 4, né, geralmente vingava as 4 sementes. Nascia, e no final do ano o que a gente tinha? Milho, mingau, pamonha, tudo isso aí que vocês sabem como é que é. Então a gente tem esse cuidado, mas por que aqui esse cara joga semente na beira do caminho, onde todo mundo pisa? Por que ele joga semente no lugar que tem pedra? Por que ele joga semente onde tem espinho? E aí essa pergunta, a resposta é essa: que a agricultura era diferente do que a gente está acostumado hoje. Tá? Naquela época não havia tecnologia que nós temos hoje, e as lavouras não eram amplas como as que nós temos hoje. As lavouras rodeavam as encostas das montanhas e forçavam as pessoas a fazer trilhas em cima dela, rodeando elas. Então mesmo que ele jogasse na terra arada, aquele lugar arado podia virar um caminho depois de pessoas passarem. De igual modo, há até hoje lajeados de calcário cobertos com uma fina camada de terra nessa região, aonde a semente pode até germinar, mas não tem terra profunda o suficiente para ela sobreviver. Os espinhos, mesmo depois de eles serem arados, né, com o arado daquela época,
Eles voltavam a crescer rapidamente, pois os arados não eram capazes de arrancar as raízes até 30 centímetros de profundidade. Quem já tentou acabar com torceira de bambu no quintal? Quer ver? Que agora ninguém vai levantar a mão. Só eu, Zeca. Eu me lembro do meu pai tentando tirar um bambu que deu embaixo do muro. E ele foi cavando, e caçando, e cavando, e caçando. Daqui a pouco o buraco dele passou por baixo do muro, entrou na vizinha. Foi virando o caminho de tatu. A vizinha veio ver e falou, nossa, vai, continua. A gente tem que arrancar ele daqui, senão ele vai destruir tudo. E o meu pai achou que ia fazer um servicinho pequenininho, coitado. Estava lá com um buracão imenso, tentando achar a raiz. Porque se ele não arrancasse a raiz inteira, vocês imaginam o que aconteceria? Ele ia brotar de novo. É o que nós sabemos aqui também pelo estudo histórico dos espinhos. Vamos lá. Por que Jesus só explica a parábola para os discípulos? Por que nem todo mundo consegue entender? Pergunta, porque os discípulos já foram iniciados. Eles fazem parte do reino de Deus. Eles estão aprendendo sobre a vida no reino. É muito importante eles aprenderem e saber que, apesar de parecer improdutivo lançar as sementes do evangelho, porque parte se perde porque é comido pelos pássaros, parte não consegue criar raiz, parte fica sufocado, mas a parte que vinga, vale a pena. Quantos de vocês já não se cansaram de convidar as pessoas a se renderem a Jesus? Parece que é um trabalho ingrato, você trabalha, insiste, cadê o resultado? Os discípulos estão começando nessa obra e Jesus quer fazer eles entenderem que apesar dessas 3 partes que se perdem, há uma parte, 25% que faz o serviço valer a pena. E eles precisam também conhecer as dificuldades que atrapalham a frutificação na questão de vida das pessoas. É muito importante que os discípulos aprendam a arte de cultivar as pessoas nos determinados solos. Então vamos ver a explicação da palavra. Vocês, o semeador semeia a... Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que há... Quem tem ouvidos para ouvir? Então eles ouviram, mas será que escutaram? Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Quem tem ouvidos para ouvir? Então isso também ouviu. Ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Tem mais 2 tipos. Outras ainda, como a semente lançada sobre espinhos. Vocês ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Também ouvem a palavra. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Parte por parte, vamos lá. Como entender a parábola do semeador? Primeira coisa, o semeador é Jesus. E a semente? Como eu disse para você, Jesus tem um plano. E esse plano envolve uma mensagem de arrependimento e conversão. Ele está lançando sua semente por todos os lados para produzir vida. Se você acha que o nosso mundo foi tomado pela morte, pela dificuldade, pelo sofrimento, pela dor, eu queria dizer para você que há 2000 anos Jesus está lançando a sua semente que pode trazer vida nova para a nossa realidade. Se você acha que o mundo cada vez menos colorido e mais morto, e as pessoas estão cada vez piores e definhando, Jesus é aquele que tem uma semente que ele lança e produz. Quem tem ouvidos para ouvir, responda. E produz vida. Produz vida. Isaías 55:11 fala: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo
e atingirá o propósito para o qual a enviei. Note uma coisa nessa parábola. A semente é ou não é boa? Se a semente cai numa terrinha fina assim, ela germina? Germina. Se ela cai entre os espinhos, ela germina? Se ela cai na terra boa, ela germina? Se o pássaro não tivesse comido aquela outra e ela tivesse chance de entrar num pouquinho de terra, ela ia germinar? Essa é a mensagem que nós pregamos, meus irmãos. Deixa eu explicar para quem está nos visitando e para quem já é velho de casa. Nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque é a única mensagem que pode transformar os corações das pessoas e trazer vida aonde há morte. É a única mensagem que restaura casamentos, é a única mensagem que restaura relacionamentos, que traz perdão, que transforma uma pessoa dura numa pessoa sensível, que transforma um pervertido num homem honesto. Só a mensagem de Jesus. E essa mensagem é ao mesmo tempo uma má notícia e uma boa notícia. Uma má notícia que avassala com a nossa vida ao dizer nós somos pecadores e estamos perdidos. Enquanto muitos dizem por aí que a vida é boa, que a gente tem que dar uma colher de chá uns para os outros, que somos todos filhos de Deus e isso mais, a mensagem de Jesus é: arrependam-se, arrependam-se, mudem de direção, façam caminhos retos para vocês, porque vocês estão indo na direção errada. Venham para mim e eu vou mostrar o caminho certo. Convertam-se a mim. Essa é a boa notícia, porque ao chamar a gente para Ele, Ele também se oferece a nós, morre no nosso lugar, paga a nossa dívida e nos conquista e dá de presente uma nova vida que a gente vai descobrir, que vai brotar, que vai crescer, vai crescer, vai crescer, e se não houver nenhum percalço pelo caminho, vai frutificar. Frutificar. O semeador é Jesus, a semente é a sua mensagem. Você já se rendeu à mensagem de Jesus? Você que está experimentando morte na sua vida, já se rendeu à mensagem de Jesus? Quem sabe hoje não é o dia de você fazer isso. O semeador semeia a palavra. E ao semear, algumas sementes caem no terreno que é beira de... Quem tem ouvidos para ouvir? Aonde que cai? Está escrito lá, ué. Caminho. Quem são esses? Aqueles que não entendem o Evangelho. Mateus, falando desse mesmo texto, Mateus 13:19, vai dizer que aqueles que ouvem a mensagem, mas não entendem. Aqui não fala isso. Aqui fala apenas, são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, eles ouviram, mas Satanás vem e retira a palavra neles semeada. Ok? As sementes que caem no caminho logo são reviradas e ficam expostas. Né? Plantei a sementinha, vim, esbarrei, a sementinha voou para fora do buraco. Está exposta, o que acontece com ela? Seca, ou então ela começa a chamar a atenção daqueles especialistas em comer sementes que andam por aí. Quem são? Os pássaros. Quem já foi no taquaral? Lá no taquaral é muito divertido, gente, olha. Não tem zebra, não tem girafa, mas dá para encontrar diversão lá. E às vezes a gente vai lá com o Samuel, com o Levi, e a gente leva um pacotinho de ração, ou então pedaços de pão duro que foram ficando guardados para esse fim. Porque lá há tilápias enormes, se vocês não sabem. Gansos e patos, que vivem às custas, né, dessa generosidade das pessoas que vão ali. Então, eu só dou uma dica, o pacotinho de ração lá é 50 centavos. Com 50 centavos você compra muita ração na casa de ração, viu? Então, compra antes lá. Boa dica, né? Depois você me paga a diferença. Aí eu compro a ração para levar o Samuel. Então eu vou lá. E a gente joga as raçõezinhas, é uma luta. Quando não é o ganso que vem pegar, são os peixes que estão vorazes, pulando até para fora d'água querendo comer. Mas ali perto, tem um casal de bem-te-vi.
Aí eu começo a falar isso, eu fico empolgado, mas eu devo perguntar antes. Quem sabe o que é Bem TV? Bem TV. Eu vou ter que começar a trazer as fotos dessas coisas no slide. Bem TV é um passarinho que grita mais ou menos isso. Bem TV. Ele é amarelinho, marronzinho, bonitinho. Mas ele é pequeno perto do peixe, perto do ganso, perto do pato, e ele fica no galho. E quando a gente joga a ração, é a ração boia, às vezes ele é mais esperto que todos os três. Ele dá um voo rasante, tchum, pega aquela raçãozinha, aquela sementinha e leva para comer lá em cima. Daqui a pouco está lá ele de volta. E aqui, o texto está falando da palavra que é semeada no coração daquelas pessoas que se assentam em lugares aqui como vocês, visitando a igreja, ou ouvindo uma mensagem na internet ou no rádio. Eles ouvem, mas eles não conseguem entender. Eles acreditam que é importante, que a palavra é boa, que a semente é boa para produzir vida. Saem conscientes de que ela é boa, mas antes que eles se dão conta, Satanás já roubou a palavra da mente deles e eles não conseguem tirar nenhum proveito dela. Já aconteceu com você? Já aconteceu, com certeza. Você veio, você ouviu e na hora você vibrou. Nossa, esse negócio aí pode me ajudar demais, né? E aí quando você chegou ali fora, rapaz, o que é que eu ouvi mesmo lá? Era um negócio bom. Era interessante, rapaz. Preciso falar com o pastor para mandar aquele resumo que ele usou lá para mim. Mas isso também você esquece. Ou eu preciso visitar a internet porque o sermão agora fica lá. Mas também esquece. Que benefício vai trazer para a sua vida essa semente? Nenhuma. Nenhuma. Sumiu. Foi levada, foi roubada. Mas há mais. Outras sementes caíram num solo pedregoso, cheio de pedras. Mas eu não queria que você imaginasse muitas pedras soltas. Eu quero que você imagine o seguinte: um lajeado de pedra coberto com uma fina camada de terra. Logo de manhã esse terreno está úmido. E a semente cai ali, encontra um lugarzinho ótimo para ela crescer, para ela brotar, para ela se desenvolver. Quentinho. Mas o sol vai subindo, o calor vai aumentando, e ela tenta achar pelas suas raízes lá profundidade para achar água, mas ela só encontra pedra, e tudo fica seco, e ela morre. São aqueles que não conseguem criar raízes. Apesar de um começo aparentemente promissor, essas plantinhas logo secam diante das dificuldades da escalada cristã. Toda essa parábola tem a ver entre o momento que eu recebi a palavra e o momento que eu vou frutificar. É desenvolvimento. E eu não vou mentir para vocês, desenvolver-se não é nada simples. É difícil. Há muitas coisas para atrapalhar o teu desenvolvimento cristão, meu irmão. Quem tem ouvidos para ouvir, fala amém. Há muitas coisas atrapalhando o tempo todo. O texto fala de dificuldades, tribulação, perseguição por causa da palavra, fica difícil, não tem raiz e por conta disso, não suporta. E esse não suporta significa que ela morre. A primeira não nasceu, a segunda morreu. Não tem nada o que colher, não dá para esperar nada, morreu, não nasceu e morreu. Tá difícil essa lavoura aqui, essa agricultura, hein? Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas não frutificam. Ouvem, como todos os outros, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha, o grande alvo de quem semeia é colher e colher bem. Eu estou doido para fazer uma horta lá em casa, porque eu quero comer morango da minha horta, cenoura da minha horta, alface da minha horta. E quem está fazendo olho gordo na minha horta vai plantar a sua.
Eu nem comecei ainda, já está pensando, né? Ô pastor, vou lá visitar ele. Calma aí. Mas eu quero colher do que eu plantei. E esse semeador quer colher, mas além do problema dos pássaros, além do problema das rochas, que já são um empecilho cruel, tem o problema dos espinhos, cujas raízes já estavam na terra, e elas crescem mais rápido, cercam, sufocam e impedem a plantinha de frutificar. Deixa eu contar um segredo para você. A plantinha precisa de terra, precisa de água, e precisa de uma terceira coisa: sol. Os agricultores aqui de São Paulo conseguem fazer uma goiabeira dar o ano inteiro. Sabe como é que eles conseguem fazer isso? Eles descobriram o segredo da poda. Eles podam os galhos que atrapalham os outros galhos. De maneira que todos recebem luz o tempo todo. E aí tem flor de goiaba, goiabinha pequenininha, goiabinha média, goiabinha amadurecendo o tempo todo. Então sempre colhendo, sempre colhendo, sempre colhendo. Tá certo, Zeca? Tá por dentro dessa não? Oh. Eu andei pesquisando porque, é claro, eu tenho um pé de goiabeira em casa. Vou ter que podar ele, então eu estava pensando como que eu ia fazer isso. Então, meus irmãos, os espinhos tampam, escondem, além de concorrer na terra e na água, concorre também em cima na luz do sol, de maneira que a plantinha está viva, está lá, mas não frutifica porque ela não tem tudo o que ela precisa. Ela está sufocada. O que está sobrando para ela é pouquinho demais para ela vingar o grão e fazer brotar o cereal, a espiga. Agora é muito interessante. O que é que Jesus explica que são esse sufocamento? Por favor, leiam lá comigo. O que é? Preocupações dessa vida. Tem alguém que veio para cá preocupado hoje? Ah, ninguém vai dar o braço a torcer. Tem alguém que ficou preocupado com alguma coisa essa semana? Tá bom. Tem alguém que ficou fascinado por alguma coisa que está querendo ter? E o dia dos namorados passou, você não ganhou. Você está pensando, como é que eu vou fazer para ganhar, para ter, para comprar? Hã? Cadê a mulherada sonhando com aquela geladeira? Hã? Às vezes essas coisas se tornam uma obsessão tão grande no nosso coração que tomam o lugar do desejo e do anseio que seria dedicado a Deus. O meu Kindle quebrou. Vocês lembram que eu vinha para cá e não trazia papel mais? Eu estava trazendo um negocinho que ficava segurando na mão, que eu conseguia ler aqui. Lembra? Queimou do nada, gente. Queimou do nada, estava na promoção do Dia dos Namorados, mas não deu não. Mas é uma fascinação, né? Ficar pensando, poxa, que falta que faz, que falta que faz, que falta que faz. Que falta que faz Deus? Que falta que faz o Evangelho? Quando a gente está ansioso por certas coisas e não ansioso pelas coisas de Deus. Anseios por outras coisas. Preocupação é a irmã de ansiedade. Quem aqui andou ansioso essa semana aí? Quem aqui sentiu uma dorzinha assim no ombro? Mais ou menos aqui, ó. Aqui sim. Se não é desse lado, é desse aqui. Hã? Quem sentiu? Obrigado, que eu não estou sozinho então. O que essas coisas fazem? O que elas impedem? A frutificação. Bom, eu não posso perder muito tempo. Então eu vou falar da coisa boa. Boa terra. Onde o Evangelho concretiza a sua obra por completo. O texto fala que são aqueles que ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita. Ela desenvolve e ela frutifica. Né? Essa terra boa mostra o poder da mensagem de Jesus. Uma pessoa que se desenvolve até frutificar, qualquer um pode olhar para a vida dela e ver o fruto do Espírito na vida dela. Qualquer um consegue perceber que o que aparece na vida dela é, me ajudem aí, amor, alegria,
paz, longo ânimo, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Está lá para todo mundo que quiser ver. Igual uma fruta numa árvore. Está lá no alto, para quem quiser ver. Aqui em Campinas nós temos muitos pés de manga. E todos vocês sabem qual é a época da manga. Porque vocês andam pelas ruas e veem elas maduras, não é? Bom, espero que eu esteja certo. Qual que é a época? Dezembro. Se você não descobriu isso, eu te convido lá no começo de dezembro, dar uma volta ali perto dos Amarais. Ok? Você vai ver os pés de manga por ali. É ali mesmo? Perto da Bambini. É que para mim é tudo a mesma região. Vai lá, perto da Bambini. Obrigado. Dezembro vai estar lá as manguinhas amadurecendo. A Carol sabe muito bem o que é isso. Já até caiu do muro pegando manga madura. Mas a manga madura, a fruta madura, todo mundo vê. Outra coisa interessante sobre o frutificar é que quando uma árvore frutifica, quando uma pessoa frutifica, além da formosura do fruto do Espírito, também ela produz novas sementes que vão cair na terra e que vão gerar novas plantas que vão amadurecer e vão gerar novos frutos. O que você deseja para a sua vida se não é essa fertilidade? Poder abençoar a vida de outras pessoas e multiplicar aquilo que Deus fez em você de infinito, mais e mais. Não é o que você quer? Quem é pai? Não é o que você quer? Não é o que você quer ver Deus transformando a sua vida e ver essa transformação no seu filho e no seu neto, e no amigo do filho, e no amigo do neto, e no vizinho. É o que a gente quer ver. A gente quer ver Deus mudando a realidade, produzindo uma nova vida. A gente quer recomeçar esse ciclo de semeadura, colheita, até que a terra inteira esteja pronta para a grande ceifa, aonde Deus vai separar o trigo do joio e nós vamos ter festa. É o que a gente quer. Mas todas as dificuldades impostas a essas sementes, percebam, elas não acontecem dentro do coração, elas vêm de fora. A primeira semente, quem pegou? Os pássaros, que Jesus disse que é o diabo. A segunda semente não conseguiu desenvolver porque ela não tinha condições de desenvolver raiz. A outra foi sufocada pelos espinhos, pelas preocupações, pela loucura que é essa vida em que a gente vive aqui, problemas que vêm de fora. Há um comentarista que diz que todas essas dificuldades são artimanhas e estratégias do diabo, não só o primeiro. Faz sentido. Além de roubar palavras que a pessoa entenda, ele não é capaz de trazer tribulação e perseguição. Ele não é capaz de distrair e consumir a energia e vida dos crentes, impedindo a sua frutificação. Será que ele não tem interesse nisso? Mas considerando que o nosso objetivo é a frutificação, será que há algo que nós podemos fazer como igreja para cultivar vidas frutíferas? Será que, já que é tudo de fora, será que tem algo que eu possa fazer para eu me tornar frutífero? Alô? Quem quer ter uma vida frutífera? Quem quer ter o fruto do Espírito para mostrar para quem quiser ver? E quem quer multiplicar essa vida para outras pessoas, plantando sementes do Evangelho na vida de outras pessoas? Por favor, fala, eu quero. Amém, então não estou sozinho. Vocês perceberam quantas dificuldades no meio do caminho para isso acontecer? E agora? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Eu sei que muitos pregam falando dos 4 tipos de terrenos, mas hoje o meu enfoque é diferente. O alvo é colher. Se o alvo é colher, eu não vou falar de 4 tipos de terreno, eu vou falar daquilo que a gente pode fazer para facilitar a nossa colheita. Então, vamos lá. Na igreja, essa seguinte ilustração que a gente já fez aí. Nós temos ali embaixo um quadrado mais clarinho que diz, está escrito assim nele, interessado. Interessado é toda aquela pessoa que está precisando de Deus e que está buscando Ele. Aí ele vem aqui visitar o nosso culto. Quer ver?
Tem visitante aqui na igreja hoje, sim ou não? Tem. Está interessado. Alguém conseguiu despertar interesse. Trouxe. A pessoa veio. Vamos lá ver o que é. Só que o interessado, para ele começar a produzir, ele precisa vencer aquele primeiro empecilho. Qual que é? A mensagem precisa ser entendida. E para ela ser entendida, a gente pode fazer uma coisa. Sabe o que a gente pode fazer? Pregar com clareza. E eu já fiz isso hoje. A má notícia, a boa notícia. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a salvação. Ele é a resposta. Então, se você quer frutificar, dê a sua vida a Jesus, confie em Jesus. Siga Jesus. Tá claro, pessoal? Falei o que tinha que falar? Falei? Tá feito o convite. Mas aí, de interessada, a pessoa aceitou Jesus e se tornou apaixonada por ele. Segundo estágio, tá lá, ó. Verde, pra lá. Tá apaixonado. E como apaixonado, ele tem muita alegria em receber a palavra. Só que ele ainda não tem o quê? Raiz. Pensa só comigo alguns minutos. Você se lembra de alguém que estava vindo aqui na igreja com muito ânimo, com muita alegria e não está aqui mais? E se você for perguntar para ela, a resposta dela, eu comecei a ter algumas dificuldades. Eu mudei de emprego, o emprego não deixava eu vir para cá. Começou a ficar muito difícil. O povo começou a pegar no meu pé. Tentação, perseguição. Canseira, né? É o terreno, né? Mas será que a gente pode fazer alguma coisa, meus irmãos? Sim, nós podemos. Nós podemos tentar motivar essas pessoas a desenvolver raízes. Raízes de conhecimento. Por exemplo, para passar por dificuldades, eu preciso ter no meu coração conhecimento bíblico. Preciso conhecer as promessas. Se eu não conheço, como é que eu vou ter fé? É só conhecendo a palavra que eu sei que o choro pode durar uma noite, mas não fica mais fácil passar para a tribulação conhecendo um versículo desse? Não fica mais fácil vencer a dificuldade? Então, se você conhece alguém que está apaixonado, conduza essa pessoa para a escola dominical. Amém? Para onde você vai conduzir a pessoa? O que a igreja faz para cultivar pessoas até a maturidade cristã? A gente prega o evangelho com clareza para quem está interessado no culto à noite. E a gente proporciona escola dominical para quem está querendo desenvolver conhecimento teológico, raiz teológica, para aguentar na hora da dificuldade. Há um outro tipo de raiz muito importante que se chama relacionamento. As pessoas precisam entrar na igreja e precisam desenvolver no mínimo 3 amigos para eles terem força para continuar. Quantos estão aqui porque descobriram aqui o carinho e o amor de outra pessoa? Levanta a mão. Tá vendo? Eu não vou nem perguntar quantos não se firmaram porque ainda ninguém foi na casa e fez amizade, porque eles vão levantar a mão também e vocês vão ficar com vergonha. Segunda dica. Conduz a pessoa para a escola dominical, vem com ela. Mas pega ela e leva ela num grupo pequeno também. Para ela desenvolver amizades, parceiros. Gente que vai sofrer a dor dela e vai festejar na hora da alegria. Não é mais ou menos assim, Elaine? Que vai orar na hora da tribulação, mas vai comer o churrasco no dia da festa também. Amigos na mesma jornada. Eu pedi o Wilson lá um levantamento dos grupos pequenos. Só metade da igreja está em grupo pequeno. E a metade que não está quietinha, tranquila aí. Que bom para mim, não tem trabalho, né? Só o meu grupo, o Elias com o grupo dele, assim vai, 5 grupos. Gente, vamos arranjar problema para esses grupos. Comecem a lotar essas casas que estão aí. Eu comece a me encher querendo um grupo no horário que dê para você frequentar. Porque você precisa disso para criar o que mesmo, pessoal? Raiz. Tá bom. Agora a gente chega lá em cima. Deixa eu ver se eu falo certo. Lá, do lado de lá. O que é? Comprometido com Jesus.
Agora, nessa fase do comprometido, existe um grande empecilho para as pessoas. São os espinhos, as preocupações, as confusões que atrapalham a pessoa de frutificar. Só que ela não tem poder para tirar os espinhos. O único que pode tirar os espinhos da vida dela é... quem? Sim e não. Há certos espinhos que a gente precisa que Jesus use outra pessoa para nos alertar. Agora a gente chegou na área difícil. Sabe qual é o problema de ter espinhos na sua horta? Quem sabe qual é o problema de ter espinhos na sua horta? Eles machucam. Eu herdei um jardim que tem uma roseira branca que diz que é a melhor das roseiras, que a pétala não cai. Eu não gosto daquela roseira. Porque ela teima em crescer rama para o lado da escada. E eu vivo me machucando nela. Então, de vez em quando, eu lasco a tesoura e corto aquelas ramas. E olha, não está chovendo, mas a roseira teima em crescer para o lado. E toda vez que a gente vai mexer, machuca. Tinha um pé de jurubeba. Agora eu não vou explicar, não. Você sabia que o pé de jurubeba tem espinho também? Pois é, e eu me meti a besta de arrancar o pé de jurubeba. O Samuel do meu lado me ajudando, toda hora ele ouvia. Ai, que foi, pai? Eu peguei no espinho. Ah, tem espinho, tem. Daqui a pouco, ai, que foi, pai? O espinho. Sabe quem é que arranca os espinhos na vida um do outro? O outro. E para isso você precisa deixar alguém mexer, alguém apontar, alguém dizer. Alguém falar o que você está fazendo de errado. Meu querido, você está dando atenção demais para isso. Você está sendo indisciplinado com aquilo. Você está fazendo errado isso. Quem é que você confia para chegar e falar assim com você? A gente criou 4 grupinhos de mentoria. Eu, Elias, Rodrigo e Dorival estamos em um. E o nosso trato é arrancar os espinhos uns dos outros. Eu espero que quem arranque o meu espinho seja o Dorival, não o Elias. Se é que vocês me entendem. Mas a gente topou essa loucura aí, porque a gente quer frutificar. Que tal você arranjar uns 2 ou 3 para estudar a Bíblia semanalmente também, arrancar alguns espinhos, conversar sobre coisas difíceis, abrir o coração, contar os problemas que você está enfrentando na sua casa, que você não tem coragem de contar para ninguém, e deixar arrancar espinhos para frutificar. E aí, quem sabe, a gente chega a ter uma igreja onde há muitas pessoas transformadas. E as pessoas transformadas frutificam, dão fruto. A 30, 60. O que você faria para mudar o mundo? Cresça em Jesus. E plante o Evangelho de Jesus. E você vai transformar o mundo. A gente vai ouvir uma canção? Pode ser, Mari? A Mari tem uma sobrinha, né? Que está aqui e vai cantar uma canção para a gente. Eu queria que você apenas ouvisse a canção. E, por favor, ouvisse o desafio e dissesse sim. Amém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e pensar naquilo que tem se levantado contra a sua vida. E realmente meditar nesse cântico. E que você entenda que o Senhor Jesus vem para estender a mão e acalmar a tempestade na sua vida. Só Ele tem o poder para isso. Amém? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer?
na pele o frio deste vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céu e céu se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Tudo o que você precisa para crescer e frutificar, Jesus já preparou para você, inclusive uma igreja. Queria que você ficasse em pé, por favor. Desce a mão para quem está ao teu lado. Eu estou pedindo que você dê a mão, não é porque a gente tem o costume de fazer isso. É
Só para você entender, não é sozinho, é acompanhado. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Eu vou impetrar a bênção e depois vocês prestem atenção nos avisos. Mas sinta aí o calor de quem está do teu lado. Lembra, nós não estamos sozinhos nisso. É a obra de Jesus, nós somos membros do corpo dele. Deus, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos, ó Deus, pela ministração. Agradecemos pela semente poderosa que o Senhor plantou no nosso coração. A semente que pode produzir vida para nós e para as outras pessoas. Como diz a tua palavra, ó Deus, é a árvore que o Senhor planta, que dá fruto o ano inteiro, cujas folhas servem para curar as enfermidades das nações. Nós cremos, ó Deus, que esta é a tua igreja, é a árvore que frutifica, e nós queremos ver a tua igreja aqui, a Nova Jerusalém, frutificando. Por isso, Deus, abençoa-nos, abençoa-nos ao sair daqui. E cada um, ó Deus, possa dar os passos necessários para que sejam tratados o solo do nosso coração pelo teu poder e a tua graça, Deus. Tenha liberdade, Deus, de afofar, de sensibilizar a nossa alma. Tenha liberdade, Deus, de quebrar a dureza do nosso coração. Tenha liberdade, Deus, de nos fazer ver aquelas ansiedades, preocupações, ansiedades que têm atrapalhado a nossa vida. E levanta pessoas para nos ajudar a limpar essa sujeira, Deus. Nos leva todos à maturidade para frutificar para a glória do teu nome. Eu oro e rogo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse hoje e para sempre sobre a vida de cada um. No nome santo de Jesus. Amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso.